todos muito bem-vindos a mais um programa Papo Legal. Eu sou o Ragazzo. E eu sou a Filipina, mais uma vez com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa e é uma alegria imensa ter a sua companhia, através do canal 14.1 da TV Aberta e também das redes sociais da TV Todo Dia. É daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante. A última semana de outubro estaremos falando sobre o Outubro Rosa, a prevenção de câncer de mama. E o nosso convidado especial nessa tarde é o Dr. Igor Duarte, neurocientista, e também a doutora Graziela Caproni, ginecologista e obstetra. Já estamos aqui na nossa sala, eu estou aqui do lado da Graziela Caproni. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. Agradeço muito o convite de vocês e espero que a gente tenha uma tarde bem bacana e produtiva. Com certeza. Eu também quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por estar aqui, doutor Igor Duarte. Obrigado, um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né, as mulheres a entender mais esse universo aí relacionado à doença, né? Vamos lá. Sim, doutora Graziela, o que é câncer de mama? Bom, câncer de mama é uma doença que infelizmente acomete um número muito grande de mulheres, né? Uma proliferação anormal do tecido mamário, que acomete mulheres entre os 50 e 70 anos principalmente, e cujo sintoma inicial é um nódulo. A maioria das mulheres percebe um nódulo palpável, um nódulo endurecido, que não estava ali, né? E isso é o primeiro sinal de alerta para que ela faça esse diagnóstico, né? Lembrando que nem todo nódulo que se palpa é câncer, mas ele sempre começa, o primeiro start que a mulher tem é através dessa percepção de algo palpável na mama. Doutor Igor, o câncer de mama, ele é hereditário? É um percentual do câncer de mama é hereditário, sim, embora nem todas as mulheres que tenham o gene defeituoso ela vai desenvolver, mas ela pode passar, inclusive, para suas filhas, né? A maior parte dos cânceres de mama, eles são adquiridos ou por mutação genética durante a vida ou por questões relacionadas aos hábitos da pessoa. Uma pessoa que tem uma vida aí muito distante do que a gente considera como saudável, isso pode predispor essa mulher a desenvolver o câncer de mama, mesmo que ela não tenha uma predisposição genética. Doutora, como que pode ser feita o exame de toque de mama para detectar se é nódulo ou cisto? O paciente ele consegue fazer isso? Na verdade, não. O paciente não vai conseguir definir se é um nódulo ou se é um cisto. O que define é o exame de imagem, né? Mas o que a gente sempre orienta, a gente sempre frisa, é que a mulher tem que ter o hábito, desde muito cedo, de estar palpando a sua mama, né? Eu digo sempre que se ela conhecer aquilo que é normal, quando ela tiver algo que não seja, ela também vai reconhecer, né? E aí, a técnica correta é sempre a gente elevar uma mão, pôr uma mão atrás da cabeça e com a mão oposta palpar a mama onde você... Né, onde você está, você eleva uma mão e com a outra você rastreia essa mama. Sempre lembrando da axila e sempre lembrando de fazer uma expressão sobre o biquinho
do peito, né, para ver se sai alguma secreção de aspecto diferente. Então, esse é o primeiro passo. Na sequência, se essa mulher encontrar alguma coisa, ela vai discutir com o seu médico para que o melhor exame seja indicado. E hoje a gente tem 3 exames principalmente, né, que é a mamografia, o ultrassom de mamas e a ressonância magnética, cada uma com a sua indicação de acordo com a faixa etária e com a história clínica do paciente. Sim. Doutor, o câncer de mama, ele tem sintomas e estágios? Olha só, normalmente, como a doutora bem colocou, inicia-se com a formação nodular e essa mulher detecta e ela deve procurar um especialista o quanto antes. Mas, em alguns casos, pode apresentar como uma inflamação da pele. Então, a pele com aspecto vermelho, a vermelhidão. Então, a mama que está com aquela região mais sensível. E quando há a liberação de algum tipo de secreção em uma das mamas, isso pode ser um indicativo de que alguma coisa está errada ali naquela mama, isso precisa ser investigado. De repente não é nada, de repente aquele nódulo que ela detectou não é nada. Mas quem vai determinar se é isso, se é ou não, é o médico e os exames específicos que ele pode solicitar. Okay? Exatamente. O silicone, ele pode dificultar na hora da mulher fazer o toque para encontrar algum cisto, algum nódulo? Normalmente não, né? Hoje em dia a técnica para colocação de silicone coloca atrás do músculo peitoral, então a mulher consegue sim palpar a mama, né? O que acontece é que quando a mulher usa silicone, normalmente são mulheres mais jovens que usam, e isso acaba dificultando um pouco a imagem, né? Porque a mamografia para mulheres mais jovens, ela não tem uma indicação tão boa. Então, se a mulher mais jovem, que é a que mais usa prótese mamária, se ela palpar alguma coisa, provavelmente ela vai ser investigada com outros métodos e não necessariamente a mamografia. Mas ela não dificulta, não. Sim, mas a mulher que tem silicone, ela tem mais probabilidade de ter Não. câncer de mama? Não tem, Não. tá? Isso é um mito. Como o doutor Igor falou, né, a principal causa são as mutações, né, os hábitos de vida. Hoje em dia, dieta desregrada, pouca prática de atividade física, exposição a hormônios por muito tempo, né? A mulher que ficou mocinha muito jovem, ou aquela mulher que entrou na menopausa muito tardiamente, é uma mulher de risco, tá? E não o silicone. Não tem nenhuma evidência científica disso, não. Graças a Deus. Que né? bom, né? No caso, só completando, em muitos casos a ressonância magnética ela é bem indicada para essa paciente que tem a prótese mamária. Então é mais tranquilo realizar esse tipo de exame. E tem uma idade específica? Para começar o rastreamento, isso é um pouco controverso, né? O Ministério da Saúde e o INCA, que são 2 órgãos públicos aí, eles sugerem um rastreamento a partir dos 50 anos de idade, mas a Sociedade Brasileira de Ginecologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, assim como a maioria das sociedades americana, europeia, falam a partir dos 40 anos. Né? 40 anos para a gente começar a realizar exame de rastreamento, que é a mamografia. Mas isso também depende de cada caso, porque se você tiver um parente de primeiro grau, que é o pai, a mãe ou os irmãos, que tiveram antes dos 40, a gente deve começar 10 anos antes, o rastreamento, 10 anos antes da idade que apareceu nesse parente especificamente. Né? Então, se eu tive a minha mãe, que teve câncer de mama com 38, com 28, eu devo começar a rastrear. Tá? É isso. Doutor, o câncer de mama, ele afeta de forma igualitária tanto os homens quanto as mulheres? Não, de forma alguma, mas é importante essa sua pergunta porque os homens acreditam que eles estão isentos dessa doença, né? Mesmo a doença sendo rara em homens, ela pode acontecer sim nos homens e a gente, num círculo masculino, a gente não vê isso como pauta. Né? Não vê os homens, você já fez um autoexame aí? Os homens eles não tocam nesse assunto. Isso deve ser levado em consideração também porque, embora a incidência seja baixa, ela existe e pode acometer esses homens sim. Bom, a gente vai para um rápido comercial, daqui a pouco a gente volta.
falar agora da Multicar Polimento. Oferece tudo o que há de melhor em polimento, cristalização, higienização, vitrificação, limpeza e hidratação de interiores e de couro. Lavagem completa com cera e polimento de faróis, trabalhando com os melhores produtos da 3M. Ah, eles buscam seu carro onde estiver com toda a segurança. O WhatsApp é o 19 989 39 78 45 ou vá até a Avenida Carminha Feula 896, em Americana, em frente ao estádio Décio Vita. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós, existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Doe órgãos, converse com a sua família. A vida precisa continuar. O mundo precisa conhecer o Brasil by Brasil. Somos exemplo de sustentabilidade, com mais de 60% de nossa vegetação nativa conservados. Temos a maior biodiversidade do planeta, com mais de 100 mil espécies animais e 40 mil vegetais, 20% da vida da Terra. Nossa matriz energética é limpa e renovável e temos um código florestal que é modelo para o mundo. Conheça um novo Brasil, consciente e sustentável. Conheça o Brasil by Brasil. Pensou em piscina? Pensou em Piscinas IG Americana. Há 25 anos no mercado, com 15 anos de garantia. Chegou o momento de investir no seu lazer. Adquira sua piscina IG com qualidade, preço bom e segurança. A IG Americana sempre tem o melhor para você. Vários planos de pagamento com boleto, cheque, débito automático, cartão de crédito e ainda desconto à vista. Você que está pensando em diversão com a família e amigo, venha para a IG Americana. Aqui é fácil ser feliz. Você sabe o que é bom pela marca. Vem pra IG. Traga sua proposta por escrito, que a ordem é não perder negócio. Na compra da sua piscina, ainda ganha um presente super especial. Corre lá. Rua São Gabriel 415, bairro São Manuel. Telefone ou WhatsApp 971 25 38 92. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Von, sou graduado em História e Administração, pós-graduado em Educação e Gestão de Pessoas e gostaria de fazer um convite para vocês assistirem o programa Todo Dia News na TV Todo Dia de Americana, onde falaremos sobre as eleições municipais, as funções do Poder Executivo e Legislativo e também a importância da participação popular na democracia brasileira. Espero vocês e até lá! Estamos de volta com um papo legal e eu tenho para você uma super dica. Pisonato Garagem. Você que quer decorar a sua casa, o ambiente de churrasco, de festas e também a sua empresa,
Pisonato Garagem. Gente, são tambores personalizados, tem diversas cores e você pode escolher qual é a personalização que você vai querer fazer. Aqui no nosso estúdio Canto Musical, nós fizemos com a Pisonato Garagem. Eu quero mandar um abraço para o Eric e deixar essa dica para vocês. Quer mudar o seu ambiente, fazer decoração? Pisonato Garagens. Estamos de volta aqui. Doutora, é uma pergunta curiosa. Qual a maneira correta da pessoa se prevenir contra o câncer de mama? Olha, eu acho que essa é uma pergunta bem bacana, porque nesse mês do Outubro Rosa a gente fala muito de prevenção e, na verdade, prevenção é muito mais do que a gente indicar mamografia, do que a gente falar sobre realização de exames, né? Prevenção no caso de câncer de mama e no caso de um monte de câncer que a gente sabe hoje em dia, né? Prevenção é mudança de hábitos, né? É ter uma vida mais bacana, uma vida mais regrada, uma alimentação melhor, com menos gordura, com mais vegetais, prática regular de atividade física, seja ela qual for, horas de sono adequadas, ter uma vida equilibrada, né? Muito mais do que outra coisa, tá? Agora, quando a gente fala no Outubro Rosa, bate tanto nessa tecla, essa é a tecla do rastreamento, né? Devemos sim rastrear, devemos sim orientar as meninas, desde mocinhas, quando vão no consultório, eu sempre ensino, falo, ó, tem que ter o hábito de palpar a mama, né? Mas a gente sempre também tem que lembrar que a palpação, quando a gente sente um nódulo, o nódulo geralmente ele tem mais do que 1 centímetro. E quando a gente fala em câncer, a gente quer sempre fazer diagnóstico o mais precoce possível. Então, a gente palpa, sim, a gente faz mamografia quando a gente tem indicação, a gente faz ultrassom, mas para prevenir a gente muda hábitos. E isso é muito bem estabelecido hoje, né, Nossa, doutora? que a doutora falou muito bem sobre mudança de hábito. As pessoas, elas querem viver aí comendo de tudo, e tudo que é muito saboroso, se você observar bem, ele não faz muito bem para a saúde. Refrigerante, os fast foods, né, que eles estão ali, no nosso caminho, eles estão ali. A gente precisa, vamos deixar de consumir fast food? Não, você pode consumir, mas todo dia, isso lá na frente vai chegar a conta para você. Então você precisa se policiar com relação à sua alimentação. É a sua vida, você não pode se negligenciar a sua saúde, porque lá na frente, quando a conta chega, de repente não tem recursos para quitar essa conta. E aí tem um diagnóstico positivo de câncer de mama. Eu acho que acontece muito da pessoa ir rastrear, daí ela fala, não tenho nada. Ela vai embora, não cuida, né, dos hábitos alimentares e tudo mais, daí ela volta outro ano, vou rastrear novamente. E acaba só achando que ali é a prevenção. Então, na verdade, esse é o conceito. Acho que o Outubro Rosa, ele abre a discussão para a gente falar sobre isso, né? O rastreamento é uma coisa, mas a prevenção é outra. A prevenção, a gente precisa desde pequeno, com os filhos da gente em casa, estar orientando isso, né? Quantas doenças hoje a gente sabe que são preveníveis com atividade física. Dentro da ginecologia, a gente está falando sobre câncer de mama, mas a gente tem endometriose, a gente tem tensão pré-menstrual, que são doenças que acometem tanto as mulheres, né? E que a gente sabe, por A mais B, que são prevenidas com atividade física e com essas mudanças. Então, acho que é por aí a história. Né? Complicações Sim. circulatórias, cardíacas, tudo são evitáveis. Embora o indivíduo não tenha predisposição genética lá na família para ter um problema cardíaco, mas a vida dele é toda desregrada, ele vai ter um complicador desse. O indivíduo, né, bebe, o indivíduo fuma, são complicadores. Vai potencializar a chance de ter, no caso da mulher, um câncer de mama também. A gente está falando do câncer de mama, né? Mas também queria lembrar que, assim, em termos de saúde da mulher, embora o Outubro Rosa a gente fale do câncer de mama, mas a principal causa de morte em mulheres são as doenças cardiovasculares, que também tem tudo a ver com essa questão de hábitos que a gente está falando, né?
Então, a gente gostaria muito que daqui, dessa conversa do Outubro Rosa, aqui, onde a gente tem falado sobre isso, que o que fique para as pessoas é a importância delas se conscientizarem disso, né? Vamos mudar os nossos hábitos para a conta, quando ela chegar, que ela seja uma conta suave, que dê para a gente pagar. Né? Dá para parcelar em algumas vezes, né, doutora? Exatamente. Sabe que a doutora colocou muito bem isso. Dentro da neurociência tem uma linha de que se aquilo é bom para o coração, também é bom para o cérebro. Mas não é só bom para o coração e bom para o cérebro. Se é bom para o coração e para o cérebro, é bom para o organismo como um todo. Então, a gente precisa. E no topo dessa pirâmide está a prática de atividades físicas que não necessariamente envolvem estar numa academia ali malhando. Né? Quem tem condições de fazer, ótimo. Mas a prática regular de atividade física, o indivíduo que tem uma escadaria para subir, mas ele aperta o botão, ele está negligenciando a saúde dele. Então, são detalhezinhos que podem fazer toda a diferença. Doutora, eu quero saber um mito ou uma verdade. Acredito que é muita dúvida de várias pessoas, várias mulheres principalmente. Na questão dos remédios hormonais, como anticoncepcional, tem alguma coisa a ver com câncer de mama? Sim ou não? Essa É verdade, doutora. Não, vou falar a verdade. Tem muita dúvida, até mesmo alguns médicos debatem isso, né? Alguns são a favor, outros são contra. Na verdade, assim, sobre anticoncepcional, a gente não tem nada de concreto ainda, porque o hormônio do anticoncepcional, ele é diferente do hormônio da terapia de reposição hormonal, né? Então, são coisas diferentes, estamos falando de coisas diferentes. No que diz respeito à reposição hormonal, quando eu estava na faculdade, eu tenho 20 anos de formada, né? Quando eu estudava, saiu um estudo chamado Estudo da WHI, que falava sobre o risco aumentado de câncer de mama em usuários de reposição hormonal. E isso deu muito pano para manga, porque eu lembro que eu estudava e a gente achava que só tinha um lado bom de hormônio e a gente receitava para todo mundo, né? E eu me lembro que às vezes chegavam pacientes com 35, 37 anos querendo fazer reposição para ficar mais bonita, para ter mais viço de pele, e a gente achava que era tão bom que a gente dava. Hoje, o que a gente sabe? Que a terapia de reposição hormonal, ela aumenta sim o risco para câncer de mama, mas ela aumenta de maneira muito discreta, tá? Muito discreta mesmo. Porém, né, a gente tem que individualizar, porque como a gente sabe que existe esse risco, a gente tem que particularizar cada caso, individualizar e não dar para todo mundo. Para quem vai caber a reposição hormonal? Para quem realmente tem sintomas ou para quem tem risco elevado para desenvolver doença cardiovascular ou osteoporose. Isso é muito bem estabelecido, né? Mas a paciente vai fazer a reposição ciente de que existe sim um risco discretamente aumentado. Tá? Então, a gente não vai deixar de fazer reposição quando necessário. Não vai, porque o risco é pequeno, mas ele existe. Nada como um dia após o outro, né, doutora? Porque a gente tem dado científico, mas para ser fiel mesmo precisa de um tempo. Sim. Eu ainda me lembro lá nos anos 50, 60, obviamente, as histórias de médico psiquiatra prescrevendo cigarro para o paciente que estava muito estressado. E a gente sabe que cigarro, nunca se encontrou nada de bom num cigarro. Exatamente. Né? E os médicos, eles não tinham conhecimento na época, hoje sabe, né? Então ninguém é maluco hoje de prescrever um tratamento desse, né? Eu vou falar um pouquinho, vou voltar nesse assunto só um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa do dia a dia da gente. Quando a gente tem uma paciente que está na menopausa, que tem muito sintoma, ela pode e deve ser tratada. Só que, para a gente fazer isso com segurança, a gente precisa fazer uma boa história clínica, precisa bater um papo, precisa fazer exames complementares que definam isso e que deem segurança tanto para nós quanto para essas pacientes. Acho que é isso. Doutor, qual a diferença do ultrassom de mama para mamografia? Olha só, o exame mamografia, ele é uma radiografia da mama, ele é um raio-x da mama, raio-x convencional. Né? E ele é indicado praticamente para todos os casos aí de estudo da mama em
Em alguns casos, ele não consegue identificar, como a mulher que tem uma mama hiperdensa, por exemplo, aí solicita-se um exame de ultrassom, que é um ultrassom similar àquele que a mãe faz lá para verificar o bebezinho na barriga. É similar àquilo. E aí, nesse contexto, a ultrassonografia de mama, ela pode ser mais valiosa nesse contexto. Mas, em geral, a mamografia é o exame-chave para a detecção precoce do câncer de mama. Só assim, né? Algumas pacientes perguntam para a gente o que é mama densa. Então, a mama é como se ela fosse constituída de tecido glandular, como não? Ela é constituída de tecido glandular e tecido gorduroso. Algumas mulheres têm mais tecido glandular e pouco tecido gorduroso. Então, isso a gente chama de alta densidade mamária. Isso não é uma doença, é só uma característica, mas nas mamas que têm essa característica, eu digo assim, é como se o raio-x ele batesse na glândula e ele voltasse, ele não consegue penetrar toda essa mama. E aí a gente complementa com o ultrassom, né? Então o ultrassom ele é sempre complementar. Hoje a gente sabe que o diagnóstico é pela mamografia, né? E a doutora foi muito feliz aí na explicação dela, na explanação. É justamente isso, o raio-x não consegue penetrar nessa mama e aí tem dificuldade de encontrar alguma alteração que possa ter. E aí o médico não conseguiu identificar nada, vai solicitar um outro exame para tentar detectar alguma anormalidade. Bom, agora a gente vai para a bancada de notícias do Papo Legal. Olha, e uma notícia interessante que a gente acabou vendo aqui é que em março de 2019 teve uma norte-americana que tomou 4 doses de uma vacina e ela acabou sendo curada do câncer, ajudou ela a se curar de um câncer de mama. Falavam que a vacina ela destruía células cancerígenas. E a gente fez uma enquete no Instagram perguntando se houvesse essa vacina, você aí de casa tomaria? E já tem um resultado, 100% das pessoas falavam que tomariam a vacina. As mulheres querendo se cuidar, né? Eu também tomaria vacina, com toda certeza. Gente, mais uma notícia. A apresentadora Palmeirinha, ela está internada em São Paulo. Ela tem 89 anos e está com infecção urinária, a famosa Palmeirinha. Que ela se recupere, né? Tem uma boa recuperação. Para trazer várias receitas para a gente novamente. Exatamente. Em breve nós vamos usar aqui o nosso canto gourmet, né? Com certeza. E a nossa querida Veveta, a cantora Ivete Sangalo, ela não manda bem só nos palcos, não. Ela estava surfando na Bahia e quando ela olhou e viu um menino se afogando, ela foi lá e fez a salvação do menino. Ela pegou e salvou a vida do menino. Exatamente. Ela estava surfando, né? E daí virou heroína, mas ela não quis se pronunciar sobre isso. Sim. É isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta mais com os doutores aqui. Dos acidentes com morte são causados por falha humana. Não use o celular na direção. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. A pandemia do coronavírus desafia governos em todo o mundo. No Brasil, nós do governo federal trabalhamos para enfrentar o seu avanço e cuidar da saúde da população. Investimos 16 bilhões de reais na compra de respiradores, ventiladores pulmonares, equipamentos de segurança e medicação. Estamos distribuindo 22 milhões de testes em todo o país. Destinamos 50 milhões de reais para pesquisas e garantimos ajuda financeira de 3 bilhões de reais para estados e municípios. A prioridade é proteger a vida dos brasileiros, mas não podemos deixar de lado questões fundamentais para vencermos essa crise, como preservar empregos e manter a renda da população. Aprovamos auxílio emergencial de R$ 600 para os mais vulneráveis e destinamos 40 bilhões de reais em crédito para as micro e pequenas empresas. Novas medidas continuarão a ser tomadas, porque a vida dos brasileiros vem em primeiro lugar. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal.
Doutora, existe algum tratamento avançado para o câncer de mama no Brasil? Porque agora nós acabamos de dar uma notícia que uma americana fez um tratamento com uma vacina e foi curada. Aqui no Brasil, o que tem de novo? Olha, eu sou ginecologista, não sou oncologista, né, nem mastologista, então, assim, acho que eu não sou a melhor pessoa para estar falando sobre isso, mas existem, sim, muitas coisas legais. Existe hoje imunoterapia, que é a terapia-alvo, né? Pacientes recebem um tratamento oncológico mais personalizado, baseado em mutações que o tumor dela tem, né? Baseado em um monte de variáveis aí que melhora, assim, de maneira muito significativa o prognóstico de vida dessas pacientes. Então, tem muita coisa bacana, sim, e eu sempre tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que, num espaço de tempo não muito longo, as pacientes com câncer, né, vão se tornar pacientes com doenças crônicas, como se tornou o HIV, né? Hoje a gente, graças a Deus, eu peguei um pouco do tempo que os pacientes morriam de AIDS e hoje estão todos bem, né? E acho que dentro da oncologia nós também estamos caminhando para isso, porque a imunoterapia que apareceu aí é uma coisa super bacana que personaliza o tratamento das pacientes, né? Então tem coisa legal, sim, tem muita coisa que muda o prognóstico de vida das pessoas. A gente vê isso. É que como o HIV nos anos 90, o câncer ainda hoje as pessoas quando recebem o diagnóstico tem como se fosse uma sentença de morte. Sim. Então a medicina ela caminha para que isso não aconteça. Né, para que as pessoas tenham a doença, tenham um tratamento, como a doutora colocou, tem outros tratamentos já conhecidos das pessoas, quimioterapia, radioterapia, enfim, são ferramentas que o médico tem na hora da escolha para combater aquele mal. Eu acho assim também, né, entrando nisso, quando a gente recebe um diagnóstico que não é aquilo que a gente está esperando, abre o chão embaixo da gente, né? Mas a gente precisa viver a dor, porque não é fácil a gente receber um diagnóstico adverso, seja de câncer, seja de uma gestação complicada por algum problema, ou do que for. Mas a gente tem que pensar que nós estamos vivendo um momento da medicina que a gente tem, assim, um arsenal enorme de tratamento, com ótimas perspectivas, e que isso acontece tanto no setor privado quanto no setor público também. E é bom a gente lembrar disso, tá? Porque a gente, né, principalmente nessa pandemia, a gente pôde experimentar um pouco mais do SUS, acabamos experimentando um pouco mais. E eu sempre digo que assim, o SUS é o pai de todos, é aquele que acolhe todo mundo, né? Então, guardadas as proporções, tudo aquilo que tem de novidade também tem no SUS, porque existe também disponível. Então, quando a gente receber um diagnóstico difícil, vamos juntar lá nossos caquinhos depois de um tempo e vamos seguir em frente com esperança, vamos acreditar no médico que está nos tratando, vamos se apegar com Deus também, né? Para a gente poder superar, porque certamente tem muita coisa boa aí hoje em dia. Tá? Sim, doutor. Na questão da imagem, do exame de imagem, o paciente geralmente tem mania, algumas pessoas têm essa mania. Eu conheço alguém que abre o exame antes do médico. E aí no laudo está escrito uma série de coisas. Por exemplo, vem escrito lá, BIRADS 2. E aí fala, meu Deus, eu estou com BIRADS, e agora? Não é? O paciente tem isso, ou então vai no Google e o Google dá todo o diagnóstico. Então, o médico tem uma dificuldade hoje, porque o paciente já vem com o diagnóstico pronto ali, doutor, estou com isso daqui. E aí, né, muitas vezes não é aquilo que ele acha que é. A internet está cheia de informações, tem informações boas na internet, mas tem um monte de informações. Você entra num site específico ali, num blog, por exemplo, é um leigo que está escrevendo sobre aquele assunto. Ele está escrevendo sobre ele, e o câncer pode se manifestar de formas já diversas e em diferentes pessoas, e o tratamento que deu certo para ele não necessariamente vai dar certo para você. Precisa fazer um estudo, precisa sentar com o seu médico, discutir qual a melhor forma. Para isso inventaram os médicos, para resolver o problema da sua doença. Sim, porque nessa questão nem todo nódulo é maligno, né? Não.
Olha só, quando realiza um exame de imagem, é possível ter uma ideia sobre a dimensão do nódulo, sobre o formato do nódulo. Ele também pode ser sugestivo, né? Mas se o médico, ao realizar o exame, ele suspeitar, ele pode solicitar exames mais complexos. Ele pode solicitar, por exemplo, uma biópsia. Você faz uma incisão, retira fragmentos da lesão e leva para o laboratório. No laboratório vai ver como se comporta. Se trata-se, por exemplo, de uma lesão maligna. Faz o tratamento de imediato. Ou não é o que a gente esperava. Então, vamos partir para um outro tipo de tratamento. Mas só os sinais que vão direcionar o médico para qual tratamento mais adequado. Doutor, o tratamento hormonal, hoje ele é aplicado no Brasil? O tratamento hormonal, em que sentido? Para tratar câncer de mama? Sim, tá? Existem alguns tumores que eles são hormônio dependentes e que aí tem indicação de fazer um bloqueio hormonal. Então, existe, sim, tá? Essa é uma opção terapêutica. Eu achei que você estava perguntando se a gente faz ainda reposição hormonal no Brasil. E é aquilo que eu já falei anteriormente, a gente faz sim, tem indicações precisas para se fazer também. Mas existe uma parcela de tumores de mama que a gente faz a cirurgia, faz radioterapia, quimioterapia, mas depois, por um tempo, os pacientes fazem uso de alguns hormônios, sim. Como a família pode ajudar aquele paciente que recebeu um diagnóstico? Porque acontece, às vezes, do paciente ficar com muito medo e não aparecer mais no consultório também? Olha, hoje em dia, felizmente não, tá? Pelo menos na minha rotina, não. Mas eu acho até como pessoa, vou dizer que acho que sempre que a gente tem um diagnóstico ruim, o que conta é o apoio da família, né? Saber que você não está sozinho, saber que você está caminhando junto com os seus filhos, junto com o seu esposo, com a sua esposa. E isso é o jeito como a gente olha para o problema que a gente está passando, que muda o prognóstico da gente, né? Faz com que a gente encare de frente, ative o nosso sistema imunológico lá e fale, não, vamos em frente que vai dar certo. É isso aí mesmo. Então, acho eu sou que dessa, eu acredito que o problema ele foi inventado para você enfrentar e vencer ele. Exatamente. E se você tem um apoio da família, dos familiares, dos amigos, o problema se torna menor ainda. Então, a chance de você vencer, quando você enfrenta algo de frente, o sistema imunológico ele fica melhor. Ativado, né? Então, vamos dizer assim, potencializa as formas de tratamento que os médicos solicitam. Então, e é legal também falar sobre a fé. E a fé que a gente fala aqui não é religião, essa religião, aquela religião. Mas você acreditar em alguma coisa superior. A gente tem um monte de estudo também hoje em dia que mostra o quanto isso faz diferença na vida das pessoas, né? O doutor, é tão engraçado porque os médicos do passado sempre queriam se distanciar, né, de religiosidade e fé, e hoje a medicina está caminhando ali muito próximo da fé, porque reconhece os benefícios que tem. Tem que ter, né? Tem que ter alguma Sim. coisa mais do que só isso aqui, A né? fé é que muito gente, importante. né? Se a gente for pesquisar, né, tem milagres que eles falam que aconteceu através da fé. Sim, não, conheço um monte de relatos aí dentro da área médica também. Também acredito nisso. Isso é muito importante. E, doutor, o senhor como neurocientista, a mulher que tem câncer, ela tem índice de ter grande depressão? Sim, aumenta muito. Principalmente se ela já tem uma predisposição. Muitas pessoas têm a predisposição, a depressão é um problema genético, e depende de um gatilho. Você teve ali aconteceu algum fator ali na sua vida que vai desencadear isso. Você sofreu um assalto, um sequestro, perda na família, perda financeira, perda no trabalho. Tudo isso pode ser um gatilho para desenvolver a doença. A depressão. Um diagnóstico de câncer de mama, ele tem um potencial muito bom para desencadear uma crise de depressão nessa mulher. Bom, eu vou fazer uma pergunta que é para os dois. A orientação que vocês passam para a pessoa que hoje está enfrentando câncer de mama? Olha, vou dizer assim, não é fácil, acho que é isso, não é fácil, mas tenha esperança, acredite no seu médico, trate com alguém
em quem você confia, que você pode tirar suas dúvidas, que você pode ser ouvido, que você pode falar aquilo que você está sentindo. Confie, tá? Câncer não é uma sentença de morte, hoje em dia, principalmente, né? A gente tem, como a gente já falou, a gente teve um avanço enorme nessa área. As pessoas estão vivendo mais e não tem como a gente não passar por doenças como o câncer, né? Mas, em contrapartida, a gente também está tratando e a vida está se prolongando apesar do câncer. E tenha fé em Deus que tudo passa, né? Tudo passa. Verdade. E enquanto você luta contra o câncer, existe no mundo inteiro cientistas trabalhando, às vezes nem dormem, para tentar resolver esse problema. Em algum momento, né, a solução para esse problema ela vai chegar de forma definitiva. Sim. E aí a gente vai, pelo menos essa é a minha fé, extinguir isso da vida das mulheres. É isso mesmo. Doutor, eu gostaria que o senhor mencionasse qual o índice de diagnósticos e também de cura do câncer? Olha só, quando diagnosticado precocemente, a chance de cura é de mais de 95%. Então, a chance de cura é muito grande. Por isso, a importância de detectar o problema o quanto antes. Encontrei um nódulozinho. É alguma coisa séria ou não é? É o médico que vai dizer. Você precisa procurar esse médico para determinar se é isso. Agora, você negligenciar isso é que não pode acontecer, né? Quando você solicitar ajuda médica, talvez pode ser tarde demais. Então, nesse caso, o quanto antes vai determinar aí a chance de cura. Deixa eu só falar uma coisinha, claro. né? Então, assim, às vezes a gente detecta um nódulo de mama e, como o doutor Igor falou, pelas características radiológicas dele, né, pelas características da mamografia, o radiologista, o médico, a gente tem uma ideia se aquilo pode ser um câncer ou não. Mas o diagnóstico definitivo, a gente só tem de duas maneiras, ou indicando uma biópsia em pacientes que são suspeitas, né, tem uma suspeição forte, porque, por exemplo, se eu tive a minha mãe com câncer de mama e aparece um nódulozinho na minha mamografia ou no meu ultrassom, eu tenho um risco maior de ter pela minha história familiar. Então, nesse caso, talvez valha a pena realizar uma biópsia. Mas, quando eu tenho um nódulo que ele não tem características suspeitas, radiologicamente falando, não são suspeitos, e eu não tenho uma história familiar importante, a gente muitas vezes propõe só o segmento desse nódulo. E aí a gente acompanha de 6 em 6 meses por um período de 2 anos. Passado esses 2 anos, se o nódulo não tiver mudado de aspecto, se as coisas estiverem mantidas, né, a gente sabe dizer que aquele nódulo não é nada, né? Não quer dizer que a paciente não vai ter câncer, porque um outro nódulo pode surgir, mas a gente consegue dizer que aquele não é nada. Então, nem todo nódulo precisa de cirurgia. Não, de jeito se eu tenho nenhum. um nódulo, eu posso ter uma vida normal fazendo acompanhamento médico. Certamente, tá? A conduta em relação ao nódulo, quando ele aparece, tem muito a ver com a imagem dele, com a suspeição de imagem, e tem muito a ver com a sua história clínica. Então, em pacientes jovens, câncer de mama não é... Hoje em dia a gente vê muito, mas assim, não é tão frequente. A incidência é maior em mulheres entre 50 e 70 anos. Então, se uma menina jovem aparece lá no consultório com um nódulozinho, tá, a gente não vai pensar, assim, num primeiro momento que seja câncer. E a gente vai propor, sim, vamos acompanhar. Daqui 6 meses você volta. Se tiver igual, vamos acompanhar de novo, daqui 6 meses. Deu 2 anos, ficou estável, alta. Tá? Então, eu estou falando isso para a gente lembrar que, felizmente, a grande maioria dos nódulos que aparecem não são malignos, são benignos, tá? Então, a gente não precisa apavorar. Eu vou contar para vocês uma história. Eu era residente e uma paciente pegou uma mamografia, né? Ela vem dobradinha assim, e ela espiou, ela não abriu. E ela viu lá escrito maligno. Então, ela pensou que era um tumor, que ela achou que estava escrito maligno lá, e deixou o exame. Malignidade estava escrito. Daí, passou um tempão, ela voltou. Ela julgou que era maligno, né? Ela voltou emagrecida, tinha emagrecido pra caramba. A gente olhava assim, a gente falou, nossa, deve estar com câncer. Quando a gente abriu, estava escrito assim, exame negativo para malignidade. Nossa. Então, assim,
né, nem tudo, felizmente a maioria é benigno, então não vamos apavorar não, vamos usar o Outubro Rosa para a gente lembrar que a gente tem que se palpar, a mulher tem que se olhar no espelho, tem que se ver, tem que ver se a mama dela não está diferente, se não está assimétrica, se não tem nada, como o doutor Igor falou, nenhuma vermelhidão, se não está saindo nenhum líquido pelo biquinho, um líquido transparente ou sangue, né? E vamos tocar aí, porque nem tudo que aparece é câncer, né? Vamos só ficar atentas, mas pensar positivamente. Sim, é uma ótima dica, né? Principalmente para os pacientes não abrirem o exame sem levar para o médico, porque senão vão sofrer. Vão sofrer antecipadamente. Exatamente, Né? E aí chega lá, não tem nada, sofreu esse tempo todo até chegar lá no médico. Necessário, né? Sim. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o seu projeto. Vocês estavam fazendo live sobre o câncer de mama. Olha, eu sou coordenador de um curso de pós-graduação na Unileia, a maior universidade EAD da América Latina. E esse curso já tem há 5 anos. Esse ano a gente juntou lá uma equipe e nós fizemos um congresso online sobre câncer de mama. Então a gente levou essas informações, né, pessoas que atuam em diversas áreas, mas com foco para o câncer de mama. Por exemplo, a gente convidou um hipnólogo, né, e ele expôs toda a experiência dele e como a hipnose pode ajudar essa mulher que está sofrendo ali com câncer de mama, no que diz respeito à dor que ela eventualmente pode sentir. E a gente teve uma resposta muito positiva das pessoas, principalmente das mulheres que participaram disso. E aí, adivinha, ano que vem a gente já está promovendo, já está pensando em promover o 2º congresso, e já fica o convite aqui para a doutora participar do nosso congresso, né, ano que vem, lá na Faculdade Unileia. Sim. E, doutora, fala um pouquinho também sobre você. Difícil a gente falar da gente, né? O meu foi mais fácil que eu falei. Isso, né? Mais fácil. Eu sou a Graziela, eu sou ginecologista em Piracicaba e trabalho bastante, trabalho no SUS, trabalho no setor privado também. E acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente passou a ter um olhar um pouco maior sobre nós mesmos, sobre tudo que está acontecendo, né? E acho que uma coisa que veio para ficar é essa questão da gente ter possibilidade de discutir assuntos hoje, né? As lives que vieram aí, e espero que não acabem mais, porque a gente leva informação para as pessoas, né? A gente saiu da nossa zona de conforto e está levando, e as pessoas buscando cada vez mais. Então, eu também estou por aí. Ando fazendo algumas lives aí também para orientar algumas coisas que eu acho importante. E até participando de programa de TV, né? Então, eu vou seguir a doutora lá no Instagram. Estou aprendendo ainda, né? Mas acho que tudo que a gente pode fazer para contribuir para que as pessoas se olhem um pouco mais, prestem atenção a elas um pouco mais, né? Porque o Outubro Rosa fala muito do câncer de mama, mas tem tantas coisas para a gente falar sobre saúde da mulher, né? Eu particularmente sou uma apaixonada por esse assunto, gosto muito de ser ginecologista, acho que é a minha especialidade, não desmerecer nenhuma outra, mas é a mais linda de todas, né? Que a gente cuida da mulher em todas as fases da vida dela, a menina, a jovem, a mulher adulta, a mulher mais velha. Então, sou apaixonada por aquilo que eu faço e para mim é difícil até de falar, de tanto que eu... Não, você está falando, seu olho está brilhando, né? A gente consegue perceber o amor que você tem pela profissão. Ainda meu olho Parabéns. Brilha, graças a Deus. O nascimento da mulher, né? Exatamente. É muito legal estar numa especialidade que a gente tem doença, sim, mas que cada vez mais existe uma consciência da prevenção. E as mulheres são conscientes disso, que elas têm que ir colher o Papa Nicolau, que não é tão gostoso fazer mamografia, mas que é importante. Então, principalmente depois que a gente tem filho, eu tenho uma filha pequenininha, né? Mais ainda que a gente quer cuidar da nossa saúde, estar bem para ver os nossos filhos crescerem. Então,
meu convite às mulheres todas é que se gostem, se cuidem, a gente precisa trabalhar, a gente é facetada, trabalha, cuida de filho, faz EAD com os filhos agora, mas a gente também tem que ter um tempinho para a gente se olhar, para a gente fazer aquilo que é bom para a gente. E acho que a palavra de ordem, pelo menos no meu vocabulário atualmente, é o equilíbrio. Vamos ter equilíbrio em tudo, né? A gente não precisa ser escravo de médico, viver em consultório médico, mas a gente precisa parar uma vez por ano, 2, ir num clínico geral, ir no ginecologista ou naquilo que tem mais fator de risco te envolvendo. Vamos parar 1 horinha por dia, ninguém vai morrer de fazer sua atividade física. Enfim, é isso, acho que é isso, tá? E só uma coisa que eu queria falar também, aproveitando aqui rapidinho, sou meio faladeira, mas vai ser rápido. Nós estamos aqui para conversar. Está quase terminando o programa, mas ainda dá tempo. Rapidinho. Essa vacina que vocês falaram aí, né, de uma mulher que tomou a vacina, a gente não tem assim, consistência em estudos ainda que digam que existe uma vacina para prevenir câncer de mama, mas a gente tem para prevenir câncer de colo de útero. Então, o mês é do Outubro Rosa, mas vamos lembrar também que a mulher tem o colo do útero, as mulheres têm colo de útero, e que, felizmente, a gente tem uma vacina hoje, que a gente sabe que o câncer de colo tem uma relação muito íntima com um vírus chamado HPV. E nós temos a vacina disponível, inclusive no SUS. São 2 doses, começando a partir dos 9 anos, né, nas meninas, e dos 11 anos nos meninos. Então, vamos lembrar de palpar a mama, mas vamos lembrar também do Papa Nicolau e vamos lembrar também da vacina do HPV. Bom, acho que é isso. Sim. Doutor, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as mulheres que estão enfrentando o câncer de mama. Olha só, a gente já falou isso aqui, mas não é sentença de morte. Então, se o diagnóstico foi positivo, não tem problema. Vamos para cima. Você, a sua fé em Deus, seus amigos, seus familiares e o seu médico. Todos juntos, vocês podem e você vai vencer o câncer de mama. Bom, o programa está chegando ao fim aqui. Doutora, você queria deixar o seu contato, consultório, o pessoal que quer marcar uma consulta, tirar dúvidas agora que surgiram? Eu acho que o telefone do meu consultório eu posso deixar, mas hoje tudo é mídia social, né? Então acho que é mais fácil pelo Instagram. Meu Instagram é o GRA de Gra, o meu nome é Graziella, então é Gra_Caproni, CAPRONI. E nós estamos montando o Instagram da minha clínica também, é Clínica Levitate, em Piracicaba, tá? O conteúdo da clínica ainda é pequeno, mas nós estamos trabalhando para ter um conteúdo legal que faça a diferença para as pessoas. É isso. E o senhor, onde podemos encontrar? No Instagram, dr.igorduarte. Tem alguns vídeos meus também no YouTube. E na minha homepage, igorduarte.com. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no programa para ensinar a mulher a importância da prevenção do câncer de mama e dos cuidados diários. Nós que somos mulheres precisamos se cuidar diariamente, não só em outubro, né? Mas sempre. Verdade, foi um grande prazer. Essa conversa que a gente teve aqui foi muito boa, né? Muito gostosa e foi muito importante para as mulheres que estão assistindo a gente também. Muito rico em conhecimento aqui. Bom, pessoal, o programa está acabando hoje, mas amanhã a gente vai estar aqui com um assunto bem descontraído. O tema vai ser Halloween. Gente, obrigada pela presença de vocês, nos acompanhando através do canal 14.1 do interior de São Paulo e também da rede social da TV Todo Dia. Estamos em todo o Brasil e amanhã nós voltamos. Amanhã tem festa. Tchau, tchau.